Afinal, quem sobrevive no final de Round 6? Quem vai sobreviver à terceira temporada? É uma quantidade boa de jogadores? São poucos? Qual que é a lista definitiva que a gente sabe até agora, com base no que saiu antecipadamente, com base em entrevistas, declarações oficiais, com base em tudo que já saiu? O protagonista, o Ji-hoon, ele vai morrer se sacrificando por tudo? Ele vai ficar vivo? Vai virar o frontman? Mas e os outros? Quais podem ficar vivos? Eu decidi montar a lista aqui nesse vídeo do que a gente sabe até agora. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra voltar a falar sobre Round 6 terceira temporada, pra trazer um vídeo que eu estava devendo, né? Juntando tudo que a gente teve de informações antecipadas que acabaram saindo meses atrás, de declarações de entrevistas e outros pontos, dá pra gente entrar num consentimento e montar uma lista de quais personagens podem sobreviver no final de Round 6. Tem alguns que são poucos e realmente tem chances altíssimas de sobreviverem, e tem outros que tem uma chance básica, assim, bem pouquinho. E claro, eu decidi trazer nesse vídeo, mas antes deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal, porque ainda esse mês deve sair teaser de Round 6 e eu vou trazer a análise completa aqui. E vamos lá, que é o seguinte, primeiro ponto importante que eu preciso informar aqui nesse vídeo é pra quem está caindo de paraquedas aqui, não viu os outros vídeos com as informações que eu tenho trazido há alguns meses, não viu as confirmações, não viu os possíveis vazamentos, nem nada do tipo, pra essas pessoas eu lamento informar, mas a maioria dos jogadores, principalmente os que a gente conheceu na segunda temporada, vão acabar morrendo, vão sobrar pouquíssimos. E sim, agora pra todo mundo, até os que estavam acompanhando os vídeos antes, né, somando todas as informações de todos os vídeos, eu separei esse vídeo aqui em dois momentos. O primeiro momento, os personagens que são mais prováveis realmente de sobreviver, alguns que tá praticamente confirmado mesmo. E o segundo momento, os que têm uma possibilidade de morrerem, mas que não tem como confirmar a morte deles. E sim, começando a lista dos que devem sobreviver sim, os que estão na maior probabilidade mesmo de sobreviver com base em tudo que saiu, temos Noel, sim, essa soldado número 11 que a gente viu na segunda temporada, né, foi apresentada ali pra gente. Essa aqui, inclusive, é a única imagem oficial que a gente tem dela, da terceira temporada, a imagem que foi disponibilizada ainda em janeiro. E sim, de acordo com essas informações antecipadas, ela é um dos personagens que sobrevive ao final de Round 6. E também, de acordo com coisas de bastidores, postagens da própria atriz e diversos outros pontos. De acordo com o possível vazamento lá do cara do Jace Johnson, essa personagem sobrevive, mas ela vai pro lado sombrio. Isso porque ela só entrou naquele jogo como uma nova chance pra recomeçar a vida dela, extremamente agoniada porque a filha sumiu quando ela cruzou a fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, e ali dentro, desde a segunda temporada, ela tá motivada em proteger quem? O 246, o pai da garotinha doente, que é o Jeong-seok, e de acordo com as informações, muito da questão da Noel ir pro lado sombrio na última temporada é porque ela vai salvar esse cara acreditando na humanidade e ele vai trair a confiança dela. A atitude que ele vai cometer ali vai fazer com que a própria Noel mate ele depois. E além disso, de acordo com o possível vazamento lá, as informações que ela vai receber é que a filha dela ainda está viva, a que ela estava procurando, mas está nas mãos dessa organização e não tem muito o que ela fazer. Então ela vai acabar aceitando servir essa organização. Sim, você já vê que a primeira pessoa viva dessa lista é tragédia, né? É coisa sinistra. Essa vai pra você que tá achando que vai ser mil maravilhas. Não vai ser não. Vamos continuar. Próximo nome da lista dos sobreviventes após o final da série, esse aqui que pode levar um dos finais mais tristes, até onde a gente sabe, é o Jang-ho. Sim, o policial que desde a primeira temporada tá tentando derrubar o negócio, o irmão deu um tiro nele, agora ele voltou pra tentar achar a ilha de novo. Pois é, pelas informações que chegaram até agora, ele vai achar a ilha, vai encontrar seu irmão, vai ser capturado pela organização e o irmão dele também, o próprio frontman. Os dois vão ser obrigados a jogar uma roleta russa e ele vai ter que presenciar a morte do irmão dele na frente dele. Mas o principal é que depois de tudo que acontecer na ilha, a nova rebelião do Ji-hoon e tudo que se resolver ali, ele vai acabar nas mãos da organização dos jogos mesmo, a organização mundial ali, vai ser liberado na sociedade, só que sempre sob vigilância do pessoal dessa organização. Então ele não vai ter vida e nem vai poder recorrer a ninguém, sempre sendo vigiado os passos dele. Pelas informações antecipadas até agora, os possíveis vazamentos lá, esse é o final do Jang-ho, é um final vivo, porém sem ter muita vida. Esse é o problema. Mais um final que, apesar de não morrer, não vai estar muito bem. Mas aí a gente segue pro próximo nome, desses que também devem sobreviver, e que esse aqui não é um personagem tão importante, mas que a gente vê ele algumas vezes na segunda temporada, que é quem? O Kim, sim, esse cara, que é um dos capangas que o Ji-hoon contratou pra ajudar a achar a ilha, um dos mercenários contratados, que também estava trabalhando com o Jang-ho nessa segunda temporada e ficou ali na embarcação, em círculos e tudo mais. Pois é, ele vai participar bem ativamente desse final. Tem informações do final dele estando lado a lado do Jang-ho ali na ilha, no meio da treta, mas depois
depois sendo dado como morto pra depois, no final, no epílogo, quando o Jun-Ho estiver na cidade e tudo mais, ser revelado que ele ficou vivo. É bem possível que tenha um encontro deles no final, um negócio assim. Esse aqui seria um personagem mais figurante assim, né? Mas que parece que vai ficar vivo pelas informações lá que acabaram saindo. Só que assim, sem mais detalhes, mas aí a gente vai pra outro nome, que esse aqui a gente ainda não conhece o rosto, mas que a gente sabe que existe na história, que vai existir, você pode analisar do jeito que você quiser, que é o bebê da Jung-hee, o bebê da 222, que tá grávida. Sim, de acordo com as informações, né, assim, é óbvio imaginar sem nenhuma informação, só tendo assistido a segunda temporada, já era óbvio de se imaginar que a série que não matou ela na segunda temporada, mantém ela viva pra terceira e ia colocar uma situação adversa pra ela ter um parto na terceira. Tava todo mundo imaginando isso antes de qualquer informação. E as informações só meio que confirmam isso, mas dizem que ela vai morrer no parto e a criança vai ficar viva. A gente não sabe se é menino ou menina. E também a gente não tem informações sobre o destino da criança. Sim, se a criança vai pras mãos da organização, se um VIP adota a criança, se o Jung-Ho adota a criança, o que eu acho extremamente pouco provável. Mas sim, por todas as informações que a gente tem até agora, o filho dela é um dos sobreviventes do final da série. Se eu for dizer a minha opinião, aí já entrando no campo de teorias, o que eu acho, né, eu diria que é bem possível que isso aqui fique na mão da organização mesmo, sabe? Porque a ideia é que o final da série vai mostrar que essa organização é muito maior do que tudo, ela não vai ser destruída pelo Jun-Ho. E ainda pelas informações da Noel, da soldado número 11, parece que vai ser revelado pra ela que essa organização tem um esquema de pegar crianças e evoluir elas pra serem futuros trabalhadores desses jogos. Então, eu não duvidaria que essa criança aqui da Jung-hee possa ir parar na mão dos jogos aí, da organização mundial e virar alguém que vai servir ali, sendo cuidada por eles. Como eu disse, o destino a gente não sabe, mas a criança vai ficar viva. Esse é o ponto. Aí a gente entra no que a gente mais quer ver, né? O mais curioso de tudo, que é o principal. O próprio Ji-hoon, o protagonista, o 456. Quem acompanha aqui no canal há um tempo, mais do que sabe qual que deve ser o possível destino dele, né? De acordo com as informações que saíram antecipadamente, aqueles possíveis vazamentos, de acordo com várias outras informações também, tudo indica um final indefinido pro Ji-hoon. Sim. Por isso eu já tô colocando nesse ponto aqui da lista. Ele não tá como os mais prováveis de sobreviver, ao mesmo tempo ele não tá como um dos mais prováveis de morrer. Ele é a maior incógnita desse final. Isso significa que a série vai terminar com um final em aberto pra ele? Pode ser, mas ao mesmo tempo pode ser que simplesmente não vazou a informação do destino dele. Tá muito bem guardado. Mas também, quem acompanha a minha cobertura aqui de informações que saíram, de entrevistas oficiais, de tudo que saiu da série aqui até agora, sabe muito bem que as maiores probabilidades estão pra que o Ji-hoon acabe aceitando os jogos. No final, termine sugerindo que ele virou um frontman ou está servindo a organização mundial. Se isso vai fazer sentido ou não, depende da forma como eles vão construir isso. Eu já contei que tem uma forma disso fazer sentido, que é ele aceitar servir a organização, porque essa é a única forma de destruir o jogo. Se é uma organização mundial, não tem como ele sozinho destruir tudo isso. Então ele tem que aceitar servir isso pra depois destruir lá de dentro. Então pode ser essa estratégia. Porque ele tá meio que na intersecção entre os mais prováveis de sobreviver, né, tipo, de realmente ter chances de sobreviver mesmo no final, e os que não tem como ter certeza se vai sobreviver. Eu diria que, com base no formato de escrita da série, é bem provável que o final do Ji-hoon não seja morte, porque vai ser, assim, extremamente previsível pra muita gente ele ter uma morte heróica, então eles podem ter pensado um final diferente. Então sim, Ji-hoon tem probabilidades de ficar vivo, apesar de a gente não ter a confirmação. Aí assim, esses aqui, esses primeiros que eu falei, são os 5 que dá pra se dizer que tem possibilidade de sobreviver. Os 4 primeiros são bem prováveis mesmo, assim, tipo, quase que dá pra cravar. O Ji-hoon fica ali quase nisso. E aí, os outros 3 que eu separei pro outro momento desse vídeo são os que têm informações de morte deles, mas não é uma morte com corpo. Tipo, o famoso sem corpo, sem morte. Não se sabe. Eu quero ir pra essa lista dos 3 aqui, começando pelo 120. Sim, número 120 aí, que ajudou muito na batalha na rebelião do Ji-hoon e, de acordo com as informações, vai estar ajudando nessa nova rebelião que vai ter na terceira temporada. Só que não é uma rebelião igual a segunda, atirando ali, guerra maluca, não. É menos pessoas, é mais na cautela, infiltrando nos lugares sem ser visto, é o que o grupinho ali vai estar fazendo. E o que tem de informações até agora é que no meio disso, quem vai encontrar Yoon-ju vai ser quem? A própria Noel, o soldado número 11, que eu já comentei aqui, que deve terminar como viva, que apesar de lutar contra as injustiças dos jogos ali, de qualquer forma ela precisa fazer a boa, mostrar que tá fazendo serviço, de qualquer forma ela é um dos guardas. Então o jogador que descumpre as regras, o jogador que é eliminado, ela vai fazer igual
igual no Batatinha Frita 1, 2, 3. Alguns ela vai eliminar. E a 120, Yonju, ela aparentemente não conhece. Então o destino é uma cena em que teremos a morte da 120 off-screen. Sim, que tipo, é ouvido o tiro que a Noelle vai dar na 120. Aparentemente é um tipo de cena que vai ter a Noelle apontando a arma, e não vai mostrar atirando nem o corpo, mas a gente vai ouvir o barulho do tiro sugerindo a morte. E aí por isso que entra nessa categoria aqui. Tem grande possibilidade de morte, mas como a gente não vai ver a cena, eles podem trazer de volta a hora que quiser. Mas também não tem nenhuma informação de depois do epílogo, depois que acontecer toda a resolução ali da ilha, de aparecimento do Yonju. Então, né, fiquem abertos. Essa aqui não dá nem pra gente chegar perto de cravar a sobrevivência ou dizer que deve sobreviver. É nessa lista dos 3 aí. E os outros 2 são extremamente parecidos. Eu quero falar do Daeho, o nosso queridíssimo marinheiro, que eu falo marinheiro fake aqui de vez em quando, né? Tem uns que ficam bravos. Não é marinheiro fake. Ele na verdade é, porque ele ficou nervoso. Eu continuo achando que é uma mentira, que ele fingiu que é marinheiro, mas tá bom, cada um com sua opinião. No caso, não temos tantas informações sobre como vai ser o final dele. O que é dito naquelas informações que saíram lá do tal do Jace Johnson é que ele vai acabar deixando de ser covarde, vai se redimir em um certo momento pelo que ele fez no final da segunda temporada, e quando ele fizer isso, vai chegar o momento do fim dele. Não se sabe se é no meio de um jogo, no meio dessa nova rebelião, ou alguma coisa do tipo. Só é dito que seria uma cena off-screen. Tá sendo comentado isso também. Uma cena em que é sugerido que guardas cercaram, vai mostrar a arma lá e você só escuta o tiro depois. Mas assim, ele, diferente do Yonju, eu já acredito mais na morte, sabe? Eu acredito que é um tipo do personagem que eles não teriam por que poupar. Então, sei lá, né? Por mais que você torça por ele, tá aí nessa lista do nem lá nem cá, nem morre nem vive, você não sabe. A cena sugere morte, mas é o famoso sem corpo, sem morte. E outro que está nessa mesma situação, do mesmo jeito, é o nosso jovem inexperiente, o Min-Soo. O que ele disse aí, que teve até teorias de que ele é um VIP e tal, aquela teoria maluca da época e tal, mas que nada se confirmou sobre isso. É revelado que ele vai se redimir pela morte da outra jogadora lá, né, que ele presenciou o Nangil matando, a jogadora que ele tinha traído. Vai ter a redenção desse personagem, mas ele vai morrer de uma certa forma ali, não se sabe se é um jogo, nem como é, igual o Daeho. E também seria uma cena off-screen, que sugere que ele morreu, mas você só escuta o barulho do tiro, alguma coisa assim. E sim, esses são os únicos 8 personagens, na verdade, os únicos 5 que realmente tem uma chance de sobreviverem no final, somando esses outros 3 que talvez teriam alguma chance. Seria isso. Fora esse, aparentemente todos os outros devem morrer no final. Os que a gente conhece, então você já coloca vários outros, você pode imaginar aí, né? Não esqueça de colocar nos comentários o que você acha dessa lista. Lembrando que já começa o marketing dessa temporada de forma mais intensa, a gente vai cobrir tudo aqui, então não deixe de se inscrever no canal pra você não perder. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e já eu tô de volta. No mais, é isso aí, um abraço, fui!